Galera, no censo de 1990, a população evangélica era apenas 10% da população brasileira. No censo de 2000, nós já éramos 20% da população brasileira. E no censo de 2010, nós já éramos 30% da população brasileira. Ou seja, em apenas 20 anos, a população evangélica no Brasil triplicou. Nós nos tornamos 30% da população do país, um crescimento de 20% em números absolutos e um crescimento de 3 vezes mais em números relativos. Mas o que importa para mim nesses números é a seguinte questão. Será que durante esses 20 anos o consumo de drogas caiu 20% também? Será que durante esses anos o número de homicídios, o número de violência doméstica, o número de prostitutas e o número de material pornográfico distribuído pela internet diminuiu nessa mesma proporção? Pela lógica, irmãos, se o reino de Deus ele está crescendo, automaticamente todos os indicadores ruins devem estar caindo. Só que durante esses 20 anos nós não experimentamos essa matemática inversamente proporcional. O que aconteceu nesses 20 anos é que esses números cresceram paralelamente. E aqui cabe uma profunda reflexão. Será o que cresceu foi a igreja evangélica ou o que cresceu foi o reino de Deus? Outra reflexão que eu queria trazer para vocês é acerca da cidade de Queimados. A população de Queimados deve ter seus 40% de evangélicos. E a cidade de Queimados é uma das 10 mais perigosas do Brasil e com certeza uma das mais perigosas do mundo. A cidade de Queimados, aqui no estado do Rio de Janeiro, na região da Baixada Fluminense, é uma cidade que tem um índice de homicídio altíssimo, muito embora também tenha um número muito grande de evangélicos. O que cresceu em Queimados foi a população evangélica ou foi o reino de Deus? E quando eu estou falando essa indagação, irmãos, é porque eu tenho por base uma distinção muito clara entre igreja evangélica e reino de Deus. A Bíblia diz que quando o reino de Deus chega, bem-aventurados são os pobres, porque deles é o reino. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome, porque serão saciados. Com a chegada do reino, irmãos, o reino de Deus ele faz um contraponto à ordem social vigente. Então é impossível o reino de Deus chegar e não ter impactos sociais. Quer ver outro indicativo? Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5 fala acerca do contraponto que o reino de Deus faz à ordem religiosa vigente. Se nos tempos de Jesus o acesso ao reino de Deus ele era facilitado para aqueles que frequentavam o templo, a sinagoga e frequentavam estudos acerca da lei, com a chegada do reino, os pobres de espírito, aqueles religiosamente excluídos, eles passariam também a ter acesso pelo reino. Os pacificadores, que é aqueles que não queriam guerra, não queriam briga, não queriam tomar o governo de Roma pela força, os pacificadores teriam seu lugar, os mansos teriam seu lugar. Ou seja, o reino de Deus ele veio fazer um contraponto à ordem religiosa vigente. Os religiosamente excluídos seriam incluídos. Isso é um efeito concreto da chegada do reino de Deus. Por que a igreja evangélica no Brasil cresceu, mas os indicadores não melhoraram? Se de acordo com Lucas 6 e Mateus 5, o reino de Deus ele causa um impacto na sociedade, uma vez que o reino de Deus ele faz um contraponto à ordem social e à ordem religiosa vigente. Porque o que cresceu não foi o reino de Deus, foi a igreja evangélica. Na época dos cruzados, na Idade Média, a ideia que se tinha é que o reino de Deus era expandido pela força. E por isso eles enviaram os cruzados para tomar a Terra Santa, para libertar a Terra Santa dos infiéis. A ideia que se tinha era de que expulsando os muçulmanos de Granada e de outras cidades do sul da Espanha, você estava expandindo o reino de Deus. Quando na verdade, irmãos, o reino de Deus, ele não é tomado através da espada. Não é esse o projeto inicial do reino de Deus inaugurado por Cristo na cruz do Calvário. Na verdade, no momento que Jesus estava ascendendo aos céus, ele disse: todo poder foi me dado nos céus e na terra. Ou seja, eu estou sendo coroado rei. Jesus estava dizendo que estavam se cumprindo aquela profecia de Salmo 110, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Ou seja, assenta-te à minha direita até que eu coloque os teus inimigos como se fosse um degrau para você pisar. Então, durante um tempo, Jesus vai ficar no trono ao lado do Pai, até que todos os inimigos de Cristo venham se colocar aos pés dele. Mas durante esse período, o reino de Deus vai conviver com o reino das trevas, conforme o primeiro vídeo que eu postei para vocês. No entanto, isso não significa que o reino de Deus não vai ter impacto nenhum. É o contrário. O reino de Deus vai ter impacto sim. Ele vai se expandir sim. Mas a forma do reino de Deus se expandir não é abrindo mais igrejas evangélicas, apesar que isso pode ser até uma consequência do crescimento do reino. O crescimento do reino não é enviando expedições militares para as cruzadas. O crescimento do reino, de acordo com Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, é o discipulado. O que é discipular?
Discipular é você ensinar alguém tudo o que você sabe. E o discipulado ele se distingue da sala de aula, da relação aluno-professor, porque no discipulado você não ensina apenas falando, você ensina também mostrando. Por isso é essencial que o discípulo ele ande com o seu discipulador. É por isso e não por acaso que Jesus ele chamava as pessoas para segui-lo. Pedro, segue-me. João, segue-me. Venham atrás de mim, andem comigo. Porque o que eu tenho para ensinar para vocês eu não posso ensinar do púlpito. Eu preciso andar convivendo com vocês para vocês verem também na prática. Então o discipulado, irmãos, ele ultrapassa os limites da sala de aula, ele ultrapassa os limites do púlpito, ele ultrapassa os limites da escola dominical, ele traz as pessoas para aprender também na prática, na teoria, em todos esses ambientes, mas também na prática, por isso é necessário andar junto. E qual é o objetivo do discipulado? É fazer com que o discípulo saiba tanto quanto o seu mestre. Esse é o objetivo. Então o objetivo do discipulado de Jesus era gerar cópias suas, era reproduzir cópias dele pelo mundo. Tanto é que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, amem uns aos outros assim como eu vos amei. Da mesma forma que eu lavei os pés de vocês, copiam o meu exemplo. Em várias vezes Jesus ele fez questão de ser imitado, ele deixou isso de maneira clara. Os discípulos entenderam isso tão bem que você vai ver lá na carta de João dizendo, aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Você vai ver Paulo dizendo, sede meus imitadores, não porque eu sou a fonte, não porque eu sou a matriz, mas porque eu sou imitador de Cristo. Me copiando, vocês vão ser igual a ele. Isso é discipulado. É multiplicar as cópias de Jesus no mundo, tal qual o projeto eterno de Deus descrito em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. Ao que dantes conheceu, a estes também deu um predestinou, para que fossem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então o objetivo de Deus é que várias pessoas venham se tornar iguais a Jesus e essas pessoas, como pequenos cristos, e daí vem o nome cristãos, como pequenos cristos, possam fazer com que o reino de Deus se expanda, porque uma vez, irmãos, que a massa de cópias de Jesus ela se multiplica, o que acontece? Os hábitos de consumo mudam. Se os hábitos de consumo mudam, o vendedor que quer cliente, ele vai ter que vender direito. Se o reino de Deus se expande com o crescimento das cópias de Cristo, o que acontece automaticamente no mundo? Os indicadores sociais melhoram, especialmente os indicadores fundamentalmente relacionados a necessidades básicas. Por quê? Porque as pessoas que são iguais a Jesus, eles alcançam essas pessoas. E o reino de Deus, é importante deixar claro aqui, você tanto deve pedir para o reino de Deus vir, o reino de Deus é o governo de Deus, porque seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Você tanto tem que pedir para esse reino vir, não a você. Venha a nós o teu reino. Você não quer alcançar somente a sua vida e a sua família, você quer alcançar todos os seus círculos de relacionamento. Venha a nós o teu reino. E você não apenas pede para Deus fazer a sua vontade, no seu círculo de relacionamentos. A Bíblia diz também que esse reino também deve ser buscado. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. E aqui, irmãos, é muito interessante, porque se você tem 30% da população cópias de Jesus, você vai ter 30% dos policiais cópias de Jesus, você vai ter 30% dos políticos cópias de Jesus, você vai ter 30% dos médicos cópias de Jesus. Como é que a corrupção vai se instalar num ambiente onde 1 em cada 3 tem fome e sede de justiça e busca o reino de Deus e a sua justiça? Como é que a corrupção vai se instalar num ambiente desse? Tirando o fato de que outras pessoas que não se preocupam em ser cópias de Jesus também compartilham da mesma influência e também da mesma educação. Então você está fazendo uma transformação da sociedade não pelo topo, não pelo viés político, não tomando o poder, mas você está transformando a sociedade pela base da pirâmide. E foi isso que a igreja primitiva fez com o Império Romano. Ela desmoronou toda a estrutura político-cultural do Império Romano pelas bases, gerando cópias de Jesus. E se você quiser aprender mais sobre o reino de Deus, irmãos, você é o nosso convidado. Amanhã nós vamos estar ministrando um seminário de um dia inteiro do reino de Deus na Assembleia de Deus Vila Rangel. Eu vou estar colocando aqui na descrição do vídeo todas as informações importantes para você chegar lá. Vai estar começando amanhã, 8h30 da manhã, o café da manhã, e vai estar terminando 5h30 da tarde. Já está incluído nesses R$30 que é a inscrição, que eu esqueci de falar com vocês. Café da manhã, almoço, coffee break à tarde, distribuição de material. Tudo isso está incluído no evento. Não perca, você que mora aqui na região do Rio de Janeiro, não perca. Tem gente vindo de Brasília, de Saquarema, de Campos, de Angra, de vários lugares, de Piraí, de vários lugares para participar desse evento e você não pode ficar de fora. Tá? Não deixe de fazer sua inscrição amanhã, 8h30 da manhã. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.